Goiás. Programa Conversa Afiada, TV Capital, canal 32, Goiânia. TV Capital, canal 41, Anicuns. Edição de número 153, 7 de janeiro de 2026. Agradecer aos internautas que nos seguem nas diversas plataformas digitais, no Instagram, no Face, no YouTube, no Twitter e também no TikTok. No TikTok já somos 40 mil. 40 mil ou 50 mil? 48 mil inscritos no nosso TikTok, um programa que ainda não tem 7 meses de existência. E você, de casa, pode participar pelo linha direta 98133 4354. Hoje é o dia do leitor. Dia importante, é o que diferencia, na minha humilde opinião, um cidadão do outro é a leitura. Leu o que você tem, o que você sabe, ninguém tira de você. Então, 7 de janeiro, dia do leitor, existe lá na página do jornal O Popular um espaço chamado Cartas do Leitor, que eu já escrevo para eles há 23 anos, de tudo quanto é assunto. Então, é fundamental, e quem gosta de redação também tem aí a questão da opinião do leitor. Vamos então apresentar os nossos convidados. Ele é especialista em marketing e direito, atuante na TV, já veio várias vezes aqui na TV Capital, no programa Conversa Fiada. Felipe Marques, boa tarde, muito obrigado por gentilmente atender nosso convite. Boa tarde, professor. Boa tarde, telespectadores. É uma honra estar aqui nessa bancada afiada para a gente debater vários assuntos. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ela é advogada criminalista. Larice Pimentel, minha ex-aluna, inclusive, né? Só não me lembro do colégio, já já você fala qual colégio. Então, fiquei muito feliz com o acenado positivo dela, onde ela gentilmente também vai nos dar a honra da presença pela primeira vez no nosso programa. Em 153 edições, nós nunca repetimos a mesa bancada. Doutora Larice Pimentel, boa tarde, vem para cá. Muito boa tarde, Márcio, Manuel, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Fiquei muito lisonjeada, muito feliz com o convite. E é com grande gratidão, com grande felicidade que eu estou aqui pela primeira vez. Espero contribuir muito para o bom debate aqui. Ele também é advogado, especialista em criminologia, segurança pública, mestre em filosofia. Ele é Valério Luiz, bom de rádio, bom de televisão, de podcast. Então está aí em todos os meios de comunicação de Goiás, de Goiânia. Tem tido um grande aumento rápido aqui de seguidores no Instagram. Tenho observado isso aqui. Então esse menino está dando o que falar. Valério Luiz, muito obrigado. E ele foi chamado em cima da hora, porque houve aí um cancelamento em cima da hora de uma participante nossa, por motivo de saúde, e ele rapidamente já deu o sinal positivo. Boa tarde. Boa tarde, professor Márcio Manuel, prazer estar aqui mais uma vez, parabenizado pela lembrança do Dia do Leitor, lembrando que a leitura é uma das únicas atividades humanas, que quando você termina, você está diferente de quando você começou. A educação transforma a gente, então espero que nossa população aí seja os leitores cada vez mais ávidos. Ele é historiador, é professor de história, é escritor, ele é palestrante, psicanalista, criador do movimento Todos contra o Bullying, Todos contra o Triângulo da Dor. Ele que já foi candidato a vereador, não sei ainda se ele é filiado a algum partido, sempre muito bem-humorado, fala fácil, uns chamam de professor Toninho, mas outros preferem chamá-lo de escritor Ribeiro Lima. Muito boa tarde, obrigado, também foi chamado em cima da hora por um segundo cancelamento, por também motivo de saúde, e também ele está aqui conosco. Ribeiro Lima, muito obrigado por aceitar gentilmente o nosso convite. Para nós é uma honra tê-lo aqui. Obrigado, boa tarde.
como não aceitar o convite dessa sumidade que aqui o professor Márcio Manuel, e eu ainda te falo, Márcio, iria viajar por volta de meio-dia, deixei a viagem lá para 4 horas, 5 horas da tarde para atender o seu convite. Agora, como não vim nessa bancada fantástica, só fera de ponta a ponta, essa bancada diferenciada, vai ter muita coisa boa para vocês. Exatamente. Então nós vamos rapidamente começar a nossa primeira pauta. E na primeira pauta, produção, eu vou quebrar um pouco aqui o script. Eu combinei uma coisa com vocês, vou fazer outra. Você vai colocar esse vídeo aí onde tem essa moça, porque eu vou trazer logo a pauta aonde os Estados Unidos, onde Trump, onde o judiciário estadunidense voltou atrás e não considera mais Nicolás Maduro como líder do cartel de Los Soles. Agora eu vou mostrar para você o quanto os Estados Unidos faturam com drogas. Vale lembrar que a cocaína não vem da Venezuela. Cocaína não é produzida na Venezuela, é na Colômbia. Por isso que a Colômbia também está na alça de mira dos Estados Unidos. Então você vai colocar primeiramente esse vídeo, depois você vai colocar a chamada aí do cartel de Los Soles. Vamos falar, eu vou falar e depois eu vou chamar os convidados. Primeiro vídeo. Sabe quem é o maior consumidor de drogas do mundo? Estados Unidos. Sabe quem é o maior fornecedor de drogas? Para eles, o México. O maior fabricante, produtor é a Colômbia. E aí ele dá desculpinha de combate ao narcotráfico, atacando a Venezuela e sequestrando Maduro. Estados Unidos dizem que cartéis mexicanos são coração de crise letal de drogas no país. CNN. 2024. Você sabia que em vários momentos da história o que salvou a economia do país foi o narcotráfico? Lá eles não produzem nada, mas eles vendem. Eles distribuem. E isso eles não estão combatendo e nem vão combater. Dinheiro do narcotráfico salvou bancos em meio à crise global, afirma o consultor da ONU. O dinheiro do narcotráfico, avaliado em bilhões de dólares, manteve o sistema global financeiro à tona no auge da crise global, 2009. Lembra da crise de 2008? Antônio Maria Costa, chefe do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, afirmou ter visto evidências de que os lucros do crime organizado eram o único capital de investimento líquido disponível para bancos à beira do colapso no ano passado. Ele disse que, como resultado, a maior parte dos 352 bilhões em lucros do narcotráfico foi absorvida pelo sistema econômico. Estados Unidos continua o maior mercado de cocaína do mundo. Você está entendendo que isso é só uma desculpa para ir lá pegar todo o ouro? Venezuela tem uma das maiores reservas de ouro do mundo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Se fosse para combater o narco, eles iam atacar Colômbia, México, né? Peru, lugares onde tem a maior produção, que é de onde vai para lá. Não é Venezuela. Para começar, eles estariam combatendo ali, né? A distribuição interna. Isso eles não estão combatendo. Porque foi o que salvou a economia deles. Eles não têm mais para onde correr. É só uma desculpa para roubar a Venezuela e fazer a única coisa que eles sabem fazer: matar, expandir, roubar. E para piorar, a gente tem uma extrema-direita aqui, né, que para salvar papai da cadeia, ficou ligando pro Trump falando de narcotráfico, de PCC. Olha o perigo. Trump tá atacando um país que faz fronteira com o Brasil. Vamos acordar? Só fazendo uma pequena correção, então, de fato, a Venezuela é a maior reserva petrolífera do planeta. São 305 milhões de barris de petróleo. Agora, ouro não. Ouro, a cidadã, ela equivocou-se. A Venezuela não aparece aí entre as 10 maiores potências ouríferas, só para deixar claro. O resto é só para entender. E por que eu trouxe esse vídeo? Porque a primeira pauta vai falar o que aconteceu ontem no judiciário dos Estados Unidos. Teve o julgamento do Nicolás Maduro na segunda-feira, à tarde. Eu vi o julgamento, inclusive. Não foi permitido filmar, fotografar, nada disso. Mas aí ontem, Donald Trump já voltou atrás e já não considera mais Nicolás Maduro como líder de cartel de Los Soles, mesmo que o cartel de Los Soles sequer existe. Então isso aí já saiu dele. Olha o que diz então essa reportagem. Nicolás Maduro Moros, o réu,
assim como o ex-presidente Chávez, antes dele, participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção na qual poderosas elites venezuelanas enriquecem-se por meio do tráfico de drogas e da proteção de seus parceiros traficantes. Os lucros dessa atividade ilegal são direcionados a funcionários civis, militares e de inteligência corruptos, que operam em um sistema de apadrinhamento administrado por aqueles que estão no topo, conhecido como Cartel de Los Soles. O governo americano ainda não fez qualquer declaração sobre o recuo. Rebecca Hansen, professora especializada em América Latina na Universidade da Flórida, afirmou que a organização Los Soles não pode ser classificada como um cartel em termos concretos e com hierarquia clara por todo o país. Segundo ela, na Venezuela existe o problema com drogas, em gangues e entre os militares. Mas não em... Ok. Então, eu já trouxe a informação da segunda do julgamento e de ontem, terça-feira. A cada dia, novas situações surgem, novas análises surgem, mas essa é fundamental. Então, Nicolás Maduro não é líder do Cartel de Los Soles, logo cai por terra a questão do tráfico de drogas, ok? Mesmo porque a Venezuela não produz cocaína, cocaína vem da Colômbia, por isso que a Colômbia já foi ameaçada várias vezes pelo presidente Trump. E para comentar essa primeira pauta, é com você, meu querido Valério Luiz. Eu gostaria de trazer algumas informações aqui. Por exemplo, você pega, tem um senhor chamado Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras. Foi condecorado nos Estados Unidos, né? Foi presidente até 2022. Quando perdeu, foi preso lá pelos Estados Unidos, estava cumprindo pena lá, foi perdoado ano passado pelo Donald Trump. Tinha sido condenado a 45 anos de cadeia, supostamente por tráfico de drogas, e foi perdoado pelo Donald Trump. Por quê? Porque no ano passado, um aliado do Trump ganhou lá em Honduras, né? Então, como Honduras agora está sob controle, com um partido de ultradireita lá apoiado pelo Trump, não tem mais por que manter o ex-presidente preso sob acusação de narcotráfico. Você que está aí em casa, coloca lá, Narcos México, aí vê lá a história do cartel de Guadalajara. O presidente Ronald Reagan, que é o grande aço dos conservadores, que fez uma campanha nos Estados Unidos com a mãozinha assim, diga não para as drogas, ao mesmo tempo que ele fazia essa campanha, ele fez um acordo com Félix Gallardo, que era o chefe do cartel de Guadalajara, para usar os aviões do Félix Gallardo, para, através desses aviões, levar armas para tentar reprimir uma revolução socialista que estava acontecendo na Nicarágua. E, em troca, ele ofereceu proteção para o Félix, imunidade para o Félix Gallardo levar o tanto de cocaína que ele quisesse, né, para os Estados Unidos. Isso ficou conhecido como escândalo dos contras. Depois vocês colocam aí. E, por fim, eu acompanho a página da Casa Branca, não sei se vocês acompanham. O Trump postou isso aqui, hoje. Não sei se dá para pegar, não dá para pegar, não. Dá para pegar? Coloca aqui. Então, vamos dar um zoom no post. Uma vantagem que eu gosto, está escrito Oil to America, petróleo para a América, né? Isso. Uma coisa que eu gosto do Trump é que, assim, não tem como justificar ele, porque ele mesmo vai lá e confessa as coisas. Então, ele postou hoje, né, que os Estados Unidos vão assumir, né, o petróleo lá da Venezuela e que não sei quantos milhares de barris já estão assegurados. 30 a 50 milhões de barris de petróleo. Já estão assegurados. 30 a 50. Então, ele mesmo fala. Você pega o histórico de intervenção dos Estados Unidos, eles não estão nem aí para tráfico de droga. Acabou de perdoar um cara que acusou de tráfico de droga. No histórico dos Estados Unidos tem acordo de imunidade com o traficante de droga. E o próprio presidente fala que agora o petróleo está assegurado pelos Estados Unidos. Então, assim, você vai falar o quê? Né? Os fatos estão aí. Felipe. Bom, professor, boa tarde. Eu vou concordar e discordar um pouquinho com o Valério, porque ele não falou hoje isso. Ele já fala desde antes da invasão. A partir do momento que ele começa a sequestrar os barris petroleiros, ele já começa a mostrar isso aí. Só o fato dele tirar agora essa denúncia de liderança do Cartel de Los Soles já mostra também o tanto que os Estados Unidos está preocupado exatamente com o petróleo.
petróleo, que é o que move os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não quer saber de acordos bilaterais em economia de combustível fóssil, ele não está querendo saber de energia renovável, tanto é que a Tesla agora perdeu a liderança do mercado para a BYD, que é chinesa. Então, essa invasão dos Estados Unidos é simplesmente atrás de petróleo e riquezas naturais dentro de todo o país. Outra coisa, vamos falar sério, a gente não está discutindo aqui se Maduro é bom ou não. Sim, claro. Ele é um ditador, é chavista, Chávez ficou 20 anos no poder, ele está há mais de 16 anos no poder. Só que você querer derrubar um regime ditatorial invadindo outra nação é errado. E as justificativas que o Trump utilizou são falácias. Inclusive, no primeiro governo dele, ele começou com esse papo de que o Maduro era o chefe, a cabeça da serpente do cartel de Los Solis. No primeiro mandato dele. Ele já está no segundo. Que ele não conseguiu ser reeleito. Então, só aí a gente já começa a ver que não é bem assim. Mas, infelizmente, o Maduro, ou felizmente, o Maduro vai ser condenado lá nos Estados Unidos pelos 2 ou 3 processos que já imputaram a ele, até que os Estados Unidos coloquem alguém que seja ligado diretamente a eles para mandar ali no país. E ele já deixou claro, a vice que assumiu não vai ter autoridade, qualquer pessoa que assumir ali... Delcy Rodrigues. Vai ter que cuidar ali, vai ter que estar alinhado com os interesses americanos, senão os Estados Unidos vai entrar de novo. Ribeiro Lima. É interessante como é que os nomes irão mudando, né? As coisas vão mudando de forma assim espetacular e é interessante. Primeiro era o presidente da Venezuela, depois Maduro foi chamado de ditador e por último foi chamado de narcotraficante. E foi capturado de forma espetacular em uma operação militar hollywoodiana, espetacular, tão forte, tão espetacular, que se fosse na linguagem do futebol, eu sei que você gosta do esporte, professor Marcos Manuel, a gente falava que não deu jogo, gaveta. Se fosse nas lutas, é um telequete. Mas militarmente, algo espetacular para Hollywood, vai dar filme. Mas é interessante você analisar juridicamente a peça teatral jurídica, acusava ele de ser narcotraficante. Um dia depois, ele muda de ideia. Ou seja, a acusação de narcotraficante cai por terra. Então, cabe a gente tentar analisar quais os motivos. Tem um que está claro para todo mundo. Todo mundo sabe que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo descoberta do planeta. Maior do que a Arábia Saudita, maior do que o Irã, maior do que a Rússia, é a Venezuela. Mas não para por aí. Vocês têm que saber que o dólar é ligado ao petróleo. É o chamado petrodólar. Então, consequentemente, os Estados Unidos têm um privilégio econômico gigantesco, porque eles podem produzir dólar, porque o mundo tem que comprar dólar para comprar petróleo. A Venezuela começou a vender para a Rússia e para a China petróleo sem estar ligado ao dólar. A Arábia Saudita também começa a vender. David Winkerston e Barry Pollack estão defendendo de maneira responsável e profissional os crimes imputados ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. E por falar em advogado competente, nós chamamos hoje uma advogada competente, a Larice Pimentel, e ela vai dar a opinião dela sobre essa primeira pauta. Fico feliz, fico lisonjeada com os elogios. Mais uma vez agradeço o convite para estar compondo essa banca aqui. Realmente tem só comentaristas profissionais de altíssimo nível. Bom, aproveitando o meu antecessor aqui, o Ribeiro Lima, muito bem falou sobre a importância a nível mundial do petróleo. A economia mundial, sim, gira em torno do dólar.
né? O mundo internacional, o mundo dos negócios, gira-se em torno do dólar e seria uma excelente maneira de valorizar o dólar através do petróleo. Também foi ventilado aqui anteriormente questões, olha, por qual motivo o Trump agora não está mais acusando, o Trump, enfim, os seus colaterais ali que estão em volta, não estão mais imputando ao Maduro a questão de ser um chefe de uma organização criminosa, de uma organização narcoterrorista, narcotraficante. Acredito eu que são vários pontos ali a serem enumerados. E com certeza absoluta, quanto mais argumento, melhor, para dar mais densidade, como popularmente dizem, né? Vamos engrossar o caldo. Então, olha, chefe de organização criminosa, narcoterrorista, ditador, e a lista vai crescendo. Entretanto, o que está lá, a raiz disso tudo, a origem disso tudo, também não é algo exclusivo, são alguns pontos. Entre eles, como já foi dito, questão de valorização do dólar, com certeza absoluta, questão de hegemonia da América. Ora, na região da Ásia, ali na Rússia, o, entre aspas, todo-poderoso Vladimir Putin quer exercer, sim, seu poder ali na região. Todos nós sabemos que tem uma guerra lá que se arrasta há anos e anos. E a China também tem alguns atritos ali na região. Por que que o Trump, o todo-poderoso Trump, sim, ele é um indivíduo que ele não tem limites. E no sentido negativo e até no positivo também. O que ele quer, ele faz acontecer pela via A, B, C ou D. E acredito eu que ele está lutando sim para ter hegemonia na região América ali, América Latina, América Central. E acredito eu que ele não vai parar somente na Venezuela. Como foi muito bem dito aqui logo no começo, a Colômbia tem fortíssima participação na produção todinha artesanal da cocaína, desde a extração das folhas, pisar, cozinhar, extrair, até se transformar em pó. E ali sim, os distribuidores, os outros países acabam por pulverizar e endereçar isso para o maior consumidor de cocaína do planeta, Estados Unidos. A população lá, lamentavelmente, consome muito. E aonde tem um consumidor, vai ter um fornecedor, seja pela via marítima, terrestre, aérea. E usando o argumento da população, saúde pública, as pessoas estão viciadas, talvez tenha sido a principal bandeira dele para poder engambelar o pessoal. Mas a gente sabe que nos fundos tem uma questão bem mais importante. Nos fundos tem a questão economia, dólar, população americana, números. E isso é o que é o mais importante para o Trump. Ele quer entrar para a história de uma forma ou de outra. Larissa, é interessante porque você, como uma doutora, dentro da área do direito, você sabe que o mundo é regido desde a Segunda Guerra Mundial por normas internacionais. E, consequentemente, essa ação militar do Trump, ela quebra essas normas e abre um precedente. E esse precedente, você disse, se a China decidir tomar Taiwan, e se a Rússia decidir descer para o leste europeu, não só a Ucrânia, mas descer para o leste europeu. Então, consequentemente, se cada um que é forte... E se o Trump tomar a Groenlândia daqui em 2 meses, como ele disse que vai fazer? Aí, consequentemente, você tem uma questão do choque com a Europa e com a OTAN. Aí você implode a OTAN, porque a Dinamarca pode justamente tentar pegar o artigo... Quinto, que da une, Constituição, atacou um, atacou todos. Atacou todos. Então, consequentemente, no fundo, é causa, desordem e bagunça. Então, mas ela já falou isso, que se atacar a Groenlândia, vai chamar a OTAN. Mas os Estados Unidos também faz parte da OTAN. Entendeu? Ataca um, ataca todos, mas quando um da OTAN, ataca um da OTAN. Mas aí é que tá. Então, consequentemente, aquele que celebra o ataque à Venezuela, ele está celebrando a ruptura das ordens, da norma internacional. Em outras palavras, fora da lei, caos, desordem, bagunça. Fora da lei, o uso da força. Então, o mundo ele tem que tomar uma decisão. Para mim, tem uma decisão clara que o mundo tem que tomar. Que tipo de mundo? O mundo que defende o multilateralismo. A decisão é uma só, ou submissão ou união.
Você decide. É um tema quente, tanto que nós já estouramos o nosso primeiro bloco. Já entramos 2 minutos no segundo bloco. Vamos então para a segunda pauta. Na volta, nós teremos 30 segundos para cada um, caso queira fazer aí a réplica, assim como o Ribeiro Lima fez na réplica da doutora Larissa Pimentel. Terão 30 segundos, caso queira fazer o Felipe Marques e também o Valério Luiz. Então, voltamos rapidinho, no máximo 1 minuto, não saia daí e continue mandando seu recado. Na volta, eu vou ler aqui a sua participação, tanto no Linha Fiada 981334354, quanto também no canal do YouTube. Até já! Rede Capital de Comunicação. A TV com 24 horas de programação para toda a sua família. Um roteiro incrível que você vai acompanhar a partir de agora. @TV Capital Oficial. Nosso site, redecapitaltv.com.br. E também através do aplicativo TV Capital. O seu canal Promessas. Quinta e sexta é dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal, feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. Estamos de volta. Vamos rapidamente para a segunda pauta e depois da segunda pauta eu vou ler a sua participação pelos nossos canais de comunicação. Primeira pauta está aí. O presidente Bolsonaro, vale lembrar que uma vez presidente, sempre presidente, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, ok? Então, fala ex-presidente se quiser. Se não, mantém o cargo mais alto que aquela pessoa exerceu. Então, o presidente Bolsonaro, ele caiu da sua cama e bateu a cabeça em um móvel, segundo ele disse. Então, vamos ver. Tem algum texto aí, não? Aparece algum texto? Moraes quer torturar meu pai até a morte, diz Flávio Bolsonaro. Ele que é pré-candidato a presidente da República em 2026, após queda do ex-presidente. Então, alguém já está dizendo que era bom botar um berço, né? Porque berço não tem como rolar e cair para os lados. Sobre esse tema, vamos começar agora do outro lado. Vamos começar com o Felipe Marques. Ô, professor, colocar uma berça. Tá em cama de hospital. Berça vai estar em cama de hospital. O telespectador mandou para mim aqui, ó. Bota, eu não vou falar o nome. Você faz uma cirurgia, você vai estar ali no berço na cama de hospital. Isso aí não é porque é A ou B, isso aí é todo mundo. Mas Bolsonaro caiu, beleza, teve um traumatismo. Isso aí, qualquer pessoa que está sobre vigilância, que está preso, pode sofrer acidentes. E do jeito que está ali sozinho, não vai mudar. Agora, teve socorro? Teve. Vai ser avaliado? Vai. Ele não está deixando de ter ali uma prestação de serviço, uma prestação de socorro. Questão de tortura já é exceder ali o que está acontecendo, né? A gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar alguma coisa, justamente porque a gente está num momento que os dois lados, o extremismo acaba mandando, infelizmente. Ou a gente tem cuidado ao falar, ou a gente vai começar a voltar à questão de fake news. A gente tem que ter cuidado. Ele está sendo bem cuidado. O próprio presidente Lula ficou mais de 500 dias preso lá em Curitiba. 580. Ele ficou preso. Não teve prisão domiciliar. Ele podia ter ido para prisão domiciliar. Não foi autorizado. Ele cumpriu a pena dele. O que está acontecendo com o Bolsonaro é a mesma coisa. Só que agora, a gente falou em outro programa sobre a lei da dosimetria, que é uma coisa errada, que estão querendo colocar justamente... Vai ser vetado amanhã? Vai ser vetado, mas justamente para colocar as pessoas ali
do 8 de janeiro, lá de trás, para reduzir a pena agora do Bolsonaro e de outros membros ali desse processo, só que esqueceram que vai cair em estuprador, em ladrão. Essa lei também vai pegar todo mundo. Isso aí ninguém fala. Eu vou ser rápido. Mas, enfim, ele está sendo cuidado, tem que ter esse cuidado. E presidente ou ex-presidente indifere. Ele foi líder máximo do nosso país, a gente tem que ter respeito ao cargo que ele ocupou. E, Flávio, você vai me desculpar, mas tortura foi o que aconteceu lá em 64, tá? Antes de eu chamar o Ribeiro Lima, eu queria que você colocasse novamente a fala aquele texto, aquela oração, aquela frase. Aí, novamente. Moraes quer torturar meu pai até a morte, diz Flávio Bolsonaro. Eu acho engraçado a ultradireita falar de tortura. Vocês têm como grande ídolo Carlos Alberto Brilhante Ustra. O seu irmão, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vestiu uma camiseta preta escrito Brilhante Ustra. Ustra vive. Ustra o quê? Ustra vive. Ustra vive. Peraí. Se vocês têm como ídolo Carlos Alberto Brilhante Ustra, tô falando o que de tortura? Vocês apoiaram ir das pessoas para a porta de quartel, pedindo a volta do regime militar, a volta da ditadura, com o Bolsonaro no poder, e o fim do Supremo Tribunal Federal, e agora estão reclamando de tortura? O cabe o soldado fecha o STF. Não cabe um soldado não fechar o STF, Eduardo Bolsonaro. Então, quem vai falar agora sobre esse assunto? Ribeiro Lima. É a chance que nós estamos tendo de analisar o sistema penitenciário brasileiro. Aproveitar aí essa situação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e analisar a fundo o sistema penitenciário brasileiro, não só para o presidente, mas para todos aqueles que estão nessa situação dentro do sistema penitenciário. Eu acredito que o governo brasileiro é capaz de manter a segurança tanto na superintendência quanto em qualquer hospital que o ex-presidente estiver. Se for problema realmente, de fato, de saúde, tem que ter o tratamento adequado, não só ele, mas a todos os detidos que estão nessa situação aí dentro do sistema carcerário. Seria bom aproveitar esse momento para que todos pudessem analisar como estão as condições dos presídios brasileiros e, entre eles, a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem falou em colocar o Bolsonaro num berço para ele não cair, igual o bebê, foi o Valcides Machado, lá de Varjão. Ele que está nos assistindo, obrigado aí pela sua audiência. A Mércia, de Senador Canedo, ela pergunta para o Valério Luiz. E agora, Valério? Um abraço, Márcia. Não sei qual é a sua pergunta. Mércia. Mércia, um abraço, Mércia. Enfim, não sei do que você está falando. Não, é porque agora ele vai fazer ultrassonografia do crânio e vai fazer ultrassom, série de exame. O Bolsonaro? O Bolsonaro. O Alexandre de Moraes liberou. Ela perguntando e agora? Ela quer dizer o seguinte. Depois eu vou ler uma outra coisa aqui. É porque cada coisa aparece, eu fico saindo. Sabe uma vez? Primeiro foi a hérnia inguinal dupla, bilateral, perdão, um de cada lado. Aí depois disse aquilo. Aí eu vou fazer outra pergunta que o outro fez aqui, mas ela quer saber e agora? Apareceu o problema. Houve, de fato, uma demora para ser atendido lá na superintendência da polícia? Olha, eu não demora para ser atendido, não. Segundo até a doutora estava falando aqui, o primeiro laudo que chegou foi um laudo que disse que ele teve danos superficiais, não é isso? E depois um segundo laudo foi produzido, mostrando que precisava realmente fazer mais exames, e ele foi encaminhado para fazer esses exames. Mas é o seguinte, quem não lembra? Eu não sou Jair Bolsonaro.
Entendeu? Quando teve uma revolta lá no presídio de Pedrinhas, com cabeça decapitada, e ele falou que a única coisa boa que tinha no Maranhão era Pedrinhas, é ele. Quem deu entrevista falando que era a favor de tortura foi ele. Né? Quando parentes de pessoas desaparecidas na ditadura militar formaram uma comissão de mortos desaparecidos, foi ele que foi lá falar que quem procura osso é cachorro. Então, quem pautou toda a sua vida pública pelo mais absoluto desprezo pelos direitos humanos e pela dignidade humana foi esse senhor Jair Messias Bolsonaro. E agora ele está pedindo tratamento e dignidade que ele, no seu discurso da vida inteira, negou aos outros. Direitos humanos, negou aos outros. E o que eu espero é que quem seguiu esse senhor, que despertou das pessoas o pior que existe nos seres humanos, quem segue esse senhor faça uma reflexão agora. Porque o que eu defendo é que ele seja sim atendido. Se ele está doente, se faz jus para a prisão domiciliar, vai para a prisão domiciliar. Caiu da maca e tem que ser atendido, seja atendido. Eu defendi que ele fosse condenado, que fosse preso, mas no cumprimento da sua pena tem que ter sua dignidade humana respeitada sim, porque quem defende tortura não sou eu. Quem defende tortura é ele. Agora, que essas pessoas reflitam de que isso que elas defendem cria um mundo pior para todo mundo, porque aí sobra para nós defender a dignidade humana de um fascínora como esse. Doutora Larissa Pimentel, o que é esterco? O senhor sabe o que é isso? Esterco? Sei. O que é? Sei. Geralmente são as fezes das vacas, dos bovinos, né, que é utilizado na lavoura, enfim. Essa é a fala do presidente Jair Bolsonaro. Direitos humanos, 2 pontos. Histérico da humanidade. Mas faz jus também. Direitos humanos é para todos, ok? Doutora Larissa, com a palavra. Olha... Pauta 2. Certo. Em relação à frase, né, se puder colocar no monitor novamente aí para o pessoal ver, Moraes quer torturar meu pai até a morte. Eu, como advogada criminalista, a gente ouve no dia a dia do nosso trabalho muitas frases carregadas com uma emoção enorme, tentando fazer uma comparação. Esse juiz quer matar meu filho, esse promotor de justiça e palavrões, né? Tudo bem, todo mundo tem o seu direito à livre expressão e tudo mais. Entretanto, é claro que tem todo o contexto político, mas é até compreensível o desespero dos familiares diante do ente querido preso, diante do ente querido enclausurado. Entretanto, agora adentrando na questão ideológica, política, olha, realmente, são pessoas que disseram frases, olha, não quer ir para aquele lugar imundo, para aquele lugar horrível, é só não matar, não roubar, não estuprar que não vai para lá. Entretanto, olha, todos nós podemos, um acidente de trânsito, algo do gênero, causar mal a outra pessoa, uma lesão corporal, algo até mais grave, e todos nós podemos sim passar para o lado de dentro de uma prisão e ficar numa prisão preventiva. Então, olha, dignidade humana é para todos, conforme foi dito aqui pelo Márcio Manuel. Independente de ideologia política, independente de qualquer coisa, as unidades prisionais devem ter um mínimo de dignidade humana. Não é hotel, não é colônia de férias, mas e a função ressocializadora de reinserir o indivíduo na sociedade? Porque você coloca um bicho lá, como se fosse um cachorro, mal vê a luz do sol. A porcentagem de pneumonia entre a população carcerária ela é muito, muito mais alta do que entre a população geral, entre os civis que estão em liberdade. Então, assim, gente, aquele lugar ali, são pessoas, sim, que provavelmente erraram, alguns ainda não condenados, outros sim. Entretanto, tem que ser cumprida a pena com dignidade. E, para finalizar aqui a minha fala, sim, a LEP, ela nos garante a todo indivíduo que estiver preso preventivamente, de forma definitiva também por prisão, por condenação, sim, ficou doente, foi atingido por alguma moléstia, alguma questão ali, ele sim deve sim ter o seu atendimento garantido. Produção de relatórios médicos, o juiz responsável pela execução penal autoriza quantas saídas se fizerem necessárias e quantas forem necessárias, os advogados, defensoria pública vai correr atrás de garantir o direito desse indivíduo. E mais, conforme muito bem o Valério Luiz aqui manifestou, prisão domiciliar, se for o caso, a lei está aí para todos. Entretanto, sim, realmente, é interessante. Quando é o outro ali, o bandido, né, aquele
periférico, favelado, que está lá no fundo da prisão, deixa mofar, deixa morrer. Mas quando é um dos nossos, e quando é o pai, aí sim, não quer torturar, quer matar. Eu compreendo a frase, é um indivíduo público, deveria ter um maior cuidado, mas enfim, o pessoal que tem entes queridos presos realmente falam de forma muito emocionada, muito carregada, porém, sim, é contraditório com a postura que eles tinham até pouco tempo atrás. Doutora, só fazer um parêntese, e Valério também, e Ribeiro Lima, professor, a gente está falando sobre a população carcerária, que é grande maioria da população carcerária hoje está realmente num presídio, seja estadual, seja semiaberto, seja presídio federal, só que a gente está falando de algumas enfermidades que está dentro do sistema prisional geral. A questão do Bolsonaro, a gente tem que fazer um parênteses, ele está sozinho, num quarto com TV, ar-condicionado, dentro da superintendência da Polícia Federal, que ele reformou. O prédio que ele está hoje é um prédio que ele reformou lá em Brasília. Então, ele não está à mercê das enfermidades que 99% dos presos estão. O atendimento que ele tem acaba sendo mais rápido, melhor. Ele vai para um hospital particular, ele não vai para o hospital público. Então, o cuidado que ele está tendo é totalmente oposto à tortura. É igual o Valério falou, olha, eu não sou a favor da tortura, eu quero que ele seja atendido. Quem realmente é assim, quer que ele seja atendido, quer que ele cumpra a pena, que ele tenha os seus direitos respeitados, como está sendo feito. Não é simplesmente pegar e jogar ele, igual no filme Máscara de Ferro, O Homem da Máscara de Ferro, jogar ele no fundo lá de uma cela, trancar e, ó, tchau, daqui 1000 anos eu volto aqui. Não, não é assim. Ele está tendo um atendimento que 99% da população carcerária não tem hoje no Brasil. Eu quero agradecer aqui a participação do doutor Djalma Alves, advogado. Ele é do Jardim Planalto, em Goiânia. Ele está dizendo, estou acompanhando o debate bastante esclarecedor e bastante democrático. Muito obrigado. O Gilmar, da Vila Santa Luzia, Aparecida de Goiânia, falou, daqui a pouco o Bolsonaro aparece grávido. Ou seja, quer dizer que tem para arrumar uma coisa para sair. Maria Regina, lá de Campinas, ela fala, Michele Bolsonaro pediu prisão domiciliar. Não pode, ele vai romper a tornozeleira. Já fez isso uma vez, né? Tá falando aqui a telespectadora. Coloque essa última opinião aí, por favor, na tela, pré-acompanhando. Essa opinião, ó, privilégios e injustiça. Essa opinião foi publicada no Popular, página 3, de sábado e domingo passado. Desde que o Brasil é Brasil, dá para ampliar um pouquinho mais aqui? Desde que o Brasil é Brasil, abaixa um pouquinho, isso, que os privilégios são distribuídos entre os ricos. Raramente esses privilegiados, quando cometem crimes, vão para o regime fechado. Raramente. Muitos deles vão para a prisão domiciliar e alegam alguma doença, alguns problemas físicos e alguns problemas de saúde para ter que cumprir a pena flexibilizada. Se fosse preto, pobre, favelado, estariam, né, largado nas masmorras do regime fechado. Enquanto o rico, poderoso, de família, tradicional, conhecido e famoso, vai para casa. A impressão que se tem é que qualquer doença desprezível, e por menor, e por menos grave que seja, é motivo para não cumprir pena no regime fechado. Só para se ter uma noção, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi para a prisão domiciliar simplesmente por ter gota e por apneia do sono. Este é um país que é privilegiados, que protege privilegiados. É um país onde
mulher pobre presa dá à luz, dá o parto, ganha bebê, simplesmente algemada. Infelizmente, em várias situações do sistema carcerário brasileiro, pode levantar mais rápido, o procedimento humanitário, o procedimento humanitário só vale para o tipo desse cidadão no nosso país. Os ricos, nessa sociedade, essa é a nossa justiça e esse é o nosso sistema. Claro, com algumas exceções. A pergunta que fica é: quantos homens e mulheres estão doentes, estão morrendo? É como você acabou de dizer. Estão morrendo à míngua a cada dia nas prisões brasileiras? E vou além. Quantos sequer foram condenados, julgados pela justiça, doutora? Efetivamente estão presos. Não, continuam subindo. Continuam subindo, não desce não. Estão presos há mais de mês ou até ano. Márcio Manuel Ferreira, Jardim Novo Mundo, Goiânia. Essa minha opinião está no Popular de sábado e domingo. Alguém quer comentar, doutora? Opa, muito obrigada por já ter mandado para mim. Olha, sim, realmente, com todo respeito, né, o senhor falou no seu texto ali, a gente popularmente diz, são os 3 P's, né, o preto, pobre e favelado. Quando o indivíduo, ele tem esses 3, digamos assim, adjetivos, essas 3 qualificadoras, realmente, o fundo da cela ali é o aconchego dele. E olha, sem querer tecer comentário de cunho político, mas nos últimos anos o sistema penitenciário do estado de Goiás, ele passou por algumas melhorias. É claro que ainda falta muito, mas é bastante. Entretanto, até pouco tempo atrás, até alguns anos, era comum até ter aparelho telefônico em unidades prisionais aqui do nosso estado. Hoje já não temos mais. Hoje, talvez em outros estados, né, outras unidades da federação até tenham, mas melhorou um tanto bom. Entretanto, falta sim o Ministério Público, o Poder Judiciário como um todo continuar a fiscalizar, a OAB, cobrar melhorias e mudanças. Por quê? Porque tem pessoas ali que estão à míngua, estão ali ao relento, tanto da própria família, reféns da própria pobreza econômica, uma pobreza também intelectual muito forte. Então, se não for o Estado, através das instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, até mesmo a Defensoria Pública do Estado de Goiás, fazendo visitas periódicas, relatórios, até mesmo o CNJ, né, a nível nacional, fazem visitas nas unidades prisionais, a situação estaria muito pior. E, infelizmente, ou, enfim, o que podemos fazer de forma direta, talvez não muito, mas a realidade a nível nacional das unidades prisionais é triste. Os reeducandos não passam por nenhum tipo de ressocialização. Aqueles livros que eles leem, parece que não surte efeito algum, a não ser na questão de, vou falar de uma forma popular, para poder abater a pena deles, para poder descontar o tempo de cumprimento de pena. Há sim muito o que melhorar, há sim muito o que progredir, e especialmente em relação à saúde dos detentos. Sim, tem indivíduos ali que morrem à míngua, com doenças ali progressivas, doenças agressivas, e infelizmente o preto, pobre, favelado, o marginalizado, esse sim é o mais esquecido. Porém, não nos esqueçamos, não só a classe política tem alguns benefícios, não. Nós temos aqui o núcleo de custódia onde Deus ficou, e outros figurões também eventualmente ficam, né? Então, todo o sistema penitenciário tem algum, entre aspas, quartinho ali que tem um privilégio a mais. Entretanto, contextualizando com o caso do Bolsonaro, ele está praticamente numa solitária, né? Não sei, parece que o Robinho joga umas peladas lá, joga um futebol eventualmente com os colegas ali. O Bolsonaro talvez, né, poderia ter alguns colegas para poder jogar um baralho, não sei, distrair, já que a ressocialização está só na letra da lei, está só no papel, na letra fria. O que o senhor acha? É uma ideia, né? E a cela dele é grande, tem ar-condicionado, tem jogar bola não tem mesa, jeito, ele tá caindo na cama. Né? O João Santos e a João Santos e Miriam Gonçalves estão nos assistindo lá da Vila Concórdia. Muito obrigado aí pela audiência de sempre. A Fátima também está nos assistindo, também do Jardim Planalto.
Boa tarde, sou a Fátima Leme, Jardim Planalto, assistindo o debate, gostando muito. Muito obrigado aí pela participação. Vamos à terceira pauta, rapidamente, sobre o Banco Master. E para falar do Banco Master, nós vamos começar... posso começar pela senhora Larissa Pimentel? Pode ser? Sim, então vamos lá. Sim. Vamos começar falando do Banco Master com a doutora Larissa Pimentel. E aí nós vamos procurar rapidinho, tá? Okay. Nós temos 7 minutos e meio apenas de programa, menos do que isso. Aí tem as considerações finais de vocês, tem o meu despedimento também. Então procurar o pessoal ser bem rapidinho para ler também a participação do telespectador. Você não vai introduzir o assunto? Banco Master tem na tela aí? Master, influenciadores recebem proposta para postar vídeos contra a liquidação feita pelo Banco Central. Márcio Manuel e nossos telespectadores, são muitas camadas, né? Como essa frase agora está popular nas redes sociais. São muitas camadas. Aqui nós temos os influenciadores, e a sua função social de influenciar, uma nobre função. Nós temos também uma tentativa ali de prejudicar, talvez de atrapalhar as investigações, uma tentativa de levantar um clamor público contra uma instituição, o Banco Central. Conforme nós aqui lemos algumas notícias com realmente fontes, provas e seguras, alguns influenciadores tiveram até que assinar contrato de confidencialidade. Ora, o que acontece? Esses influenciadores querem fazer vídeos convocando, influenciando a sua audiência, os seus seguidores, a se levantarem contra o Banco Central, a colocar em xeque ali a lisura, a idoneidade das investigações. E com qual finalidade? Talvez até mesmo atingir os julgadores, influenciar um julgamento. Olha, se esses influenciadores continuarem com essa vale tudo por dinheiro, o que mais eles estarão divulgando por aí? E para finalizar, essa história do Banco Master querer subornar, pagar, comprar tudo e todos, qual será o verdadeiro poderio econômico dessa turma? São muitos milhões e sem escrúpulo algum. Agradecer também aqui a Nelly Santana, da Boa Tarde, acompanhando aqui do Tocantins. Diva Rosa. Diva Rosa também está em Vanderlândia, Tocantins. Obrigado pela participação. Valério, Banco Master. Olha, o Banco Master tem muita coisa para sair dali ainda, né? O pessoal está enchendo o saco lá do TCU, está fazendo uma investigação, né? Mas, olha, na minha visão, é porque é um pouco inédito isso. Mas o Banco Central é uma autarquia, né? Uma autarquia especial, mas é uma autarquia, ou seja, faz parte da administração, o que no direito administrativo a gente chama de administração indireta, né? E a Constituição, no artigo 71, dá ao Tribunal de Contas da União a competência para fazer auditorias, né, inclusive por iniciativa própria, em órgãos da administração direta e indireta, o que incluiria aí o Banco Central. E que alguma coisa muito estranha aconteceu ali, né, aconteceu. Tem que ver quais foram as circunstâncias dessa liquidação precoce aí do Banco Master, mesmo porque a possibilidade de fraudes daquele banco, né, ali no ambiente ali da Faria Lima, e envolvendo recursos públicos, é muito alta. A gente tem que lembrar que o Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, pegou todo o fundo dos aposentados do Rio de Janeiro, botou no Banco Master. O BRB, que é o banco do Ibanez não, o banco do DF, né? Mas estava sobre a administração do Ibanez, tentou comprar o Banco Master antes da sua liquidação, e até aqui em Goiânia teve uma parte do fundo dos servidores aqui, não muito grande, mas... cidade do interior, não foi Goiânia. Foi Goiânia, não, cidade do interior? Estava investido, né? Lá no Banco Master também. Então envolve, sim, o erário público, embora não necessariamente o erário da União, mas eu defendo que deve haver uma investigação, uma auditoria do TCU sobre o Banco Master, e que, nem sei se o sigilo se mantém, mas o Toffoli tem que levantar esse sigilo, né? Porque são informações sensíveis, mas informações que são do maior interesse público, e o povo brasileiro merece saber quais são as entranhas ali do Banco Master com as figuras políticas da República.
Por falar em entranhas do Banco Master Ribeiro Lima. É tenso porque você está lidando com o topo da elite. Quando você fala de banco, você está lidando com o topo. E se você pegar o século XXI, você vai perceber que o século XXI é um século de se ganhar corações e mentes. E nada melhor de se ganhar corações e mentes nos dias atuais do que você ter a força dos influenciadores ao seu lado. Então, consequentemente, nós estamos em um momento onde a sociedade brasileira, ela tem o direito, mas não sei se ela vai ficar sabendo de tudo que ocorreu com o Banco Master. E utilizar a força da internet, a força dos influencers para ganhar corações e mentes é o segredo da sociedade de hoje. Faça um paralelo. Perceba que o Trump nos Estados Unidos, ele permitiu que o Maduro fosse apresentado para a população de Nova York, lembrando a época dos grandes imperadores romanos que capturavam reis e vinham com seus desfiles mostrando os prisioneiros. Essa medida também é para capturar corações e mentes. É o século XXI, só que o século XXI nada fica às escondidas. 10 segundos para cada um. Seu despedimento, infelizmente, não dá mais tempo de ler participação dos telespectadores. Seu despedimento, obrigado por ter vindo, Felipe Marques. Obrigado, professor. Obrigado, bancada. Numa próxima oportunidade, a gente vai ter mais tempo para discutir. E o programa está aí para ser revisto nas todas as plataformas. Um abraço. Doutora Larissa Pimentel, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Repito, fiquei muito lisonjeada e muito feliz por ter sido convidada pelo meu ex-professor de Geografia, especificamente Geopolítica. Saí do ensino médio em 2010 e até hoje mantemos contato, talvez indireto ali pelas redes sociais. Sempre admirei muito o trabalho do senhor e muito obrigada pelo convite. Espero que nós possamos dividir a bancada em outras ocasiões. A honra é toda nossa. Muito obrigado por ter vindo, Valério Luiz. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui. Me siga lá nas redes sociais, @Valério_Luiz. Um grande abraço. Obrigado, Ribeiro Lima. Eu que agradeço a honra de estar aqui nesse programa capitaneado por o professor Márcio Manuel. Que excelente trabalho que você fez hoje Muito obrigado. nesses temas espinhosos. E agradeço toda a bancada, esse timaço que teve aqui para vocês. E a minha frase do dia hoje diz assim: quantos anos já revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre às escondidas, para nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, para se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente para dormir? Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos eu te amo, para tentar sobreviver? Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, mas apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, se encontra ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Por hoje é só. Muito obrigado. Até amanhã. Fique com Deus. E até o próximo programa.